Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Ali Esportes, 29 de outubro, com o nosso atleta, né, Roberto. Roberto, voltando então, falar um pouquinho então da competição, essa da Argentina. A gente já foi em duas, mas na última, a competição começou como futebol de campo É, e terminou como futsal, né? Explica para nós um pouquinho aí. acho que a fase de grupos foi todo de campo, né? E daí, eu acho que foi 4, 5 dias a competição, assim. E daí, pelo terceiro dia, assim, começou a chover muito, muito forte lá. E daí os campos não tinha como jogar. Tava muita poça, enfim. Mas chover forte mesmo, né? Não era uma chuva que Era, dava pra e jogar. era chuva, não só além da chuva, a questão dos raios, né? É, também. Isso foi uma das situações que preocupou muito a organização, quer queira ou não, colocar crianças abaixo de chuva e abaixo, né, de um temporal de raios. Então, eles acharam melhor então ir para um ginásio, né? Para terminar a competição e foi para as disputas de pênalti, né? Isso, foi daí no futsal e disputa de pênalti, né? Por causa que não ia conseguir dar todos os jogos no futsal ali, então tinha uma quadra. Então foi nos pênaltis do futsal, né? E daí nas quartas, acho que foi quarta semifinal. Foram três decisões. É. E daí a gente foi. Até tinha um time, eu não me lembro qual time, mas que a gente pegou na final, que, tipo, no campo a gente via que não ia dar certo, né? Por causa que a gente era pequeno ainda, é novo, né? E esse cara tinha mais. Fisicamente, né? É, O time deles era mais forte, né? bem mais forte pra nossa idade, assim. E era um time de fora, inclusive, não era do Brasil. E daí a gente pegou eles na final e ganhamos, conseguimos ganhar. O Pedrinho pegou pênalti. Eu me lembro que o Henrique fez o gol, o Rafinha, Então, e a gente conseguiu ganhar. não, interessante, né? Às vezes não, o clima também não deixa, né? Não tem como nessa situação. Na verdade, eu estava aqui também, eu não pensei, mas por que não vão no campo, não fazem jogo? Mas daí sabendo da questão dos raios, né? Dos trovões, né? Não ter tempo hábil para te conseguir fazer todos os jogos no salão, para ter o jogo, a organização resolveu fazer nos pênaltis e decisão de pênalti e conseguimos sair campeões, né? Até pela segurança, né, Segurança de todos, de né? tudo. Garopaba, Minas, tem alguma Minas eu não que me também lembro. ficamos campeões, né? Eu não me lembro muito de Minas. Essa competição de Minas, nós fomos até Minas Gerais em função de que a gente tinha atletas dessa cidade lá de Minas, Itacarambi, né? E um professor de lá, né? Que ele veio junto com alguns atletas, que é o professor Célio. E ele até ficou com nós aqui no alojamento, ajudou a cuidar do nosso alojamento e ele disse, tem uma competição lá na minha cidade, o que vocês acham? Os pais puxaram à frente, os pais se organizaram e vamos para Minas, né? E 2 dias de viagem, na ida teve essa parada em Minas Gerais, né? Com conhecimento do CT do Atlético Mineiro, né? Então, com um torneio que teve lá também. E aí depois, então, rumo a Itacarambi, em Minas Gerais, e na volta com o troféu de campeão. Minas, Garopaba, É importante lembrar que às vezes a gente esquece, mas aí tem gravado, né, algumas competições, daí a gente lembra, né? Que é por isso que a importância do meu pai, né, que ele gravava os jogos quando a gente era pequenininho, né, daí a lembrança fica viva ainda. Então eu só tenho que agradecer meu pai, minha mãe, pelo sempre o apoio que eles têm. isso aí. E que bom que tu tocou no assunto, né? Não dá pra. A gente sempre fala que hoje, não só na época, quando o Roberto ainda era da escolinha, mas os pais de hoje também. A gente sempre fala que os pais que puderem dar a oportunidade para o filho jogar, treinar, o filho tem que agradecer sempre. Porque hoje não é fácil de um pai pegar, ou no tempo livre, né, do final de semana, vai e leva o filho para longe, vai e leva para treino, né? Então, a gente sabe que a situação cada vez fica mais difícil. Um treino de tarde, tu não consegue levar de tarde, porque tu não pode sair do trabalho. Então, esse relato é importante para desse agradecimento aos teus pais, né? E, claro,
com as filmagens dele, a categoria 2006 tem muitas lembranças, não só na memória, como também gravada para um dia se reunir aí e poder assistir todas essas gravações, Como né? tu disse antes, a categoria 06 tinha uma comunidade ali, né? Os pais todos eram amigos, então facilitava isso também. E, por exemplo, meus pais gostavam muito de futebol. Desde de pequeno, assim, eles gostavam muito de futebol. Até hoje eles gostam de futebol, assim, de assistir. Eles tiravam férias junto com, né, esses pais, férias junto com as competições, para poder estar junto na competição, para estar junto com o filho, tentando apoiar, em vez de estar daqui a pouco tirando férias depois, né, e aproveitando férias, né? Então eles juntavam as férias com as competições, então para estar junto com os seus filhos, com os nossos atletas, né, da área. Então é importante também lembrar que mesmo eles gostando muito de futebol, eu jogava bastante futebol, mas os estudos também nunca faltou, assim. Isso aí. Aquela escola que eu tava em Estrela, que é o Martin Luther, desde ano retrasado, desde o segundo ano do ensino médio. Eu saí no segundo ano do ensino médio. Então, E foi. saiu porque tu foi jogar fora. Que eu fui jogar no São Gabriel, daí não tinha como continuar. Mas foi bastante tempo, normalmente não é tanto tempo assim, às vezes sai antes ou vão numa escola mais fácil, enfim. Tem toda. Isso vai de famílias, né? É, Então tem. É que nem hoje tem escolas que ainda continuam com aula nos turnos da tarde. Então, nesse dia tal da tarde que tem aula, tem alunos que não treinam. Né? Muito em função de. Até porque o mercado de futebol hoje, para mim, minha opinião, o mercado de futebol hoje é o mercado de trabalho mais concorrido, né? Mais difícil de chegar. Falando no mercado de trabalho, como é que conta para nós aí, tu já teve experiência em time profissional, né? E agora, da mesma forma, agora tu é um atleta profissional, né? Tu é da categoria sub-20 ainda, mas já foi para um clube profissional, então tu já é um atleta profissional. Conta para nós um pouquinho da tua experiência nesses dois clubes, três clubes, né? Contando com o Futivita. Futivida. Então, conta para nós essa experiência aí de estar jogando, né? E contigo. Depois de 2023, ali, daquele ano que a Sub-17 conseguiu ganhar o. Depois a gente pode Nós conversar. vamos tocar no assunto, 2024, eu, eu tinha 17 anos, primeiro ano de 20, assim, 17 para 18. E daí o Alexandre CBI me levou pra São Gabriel. Eu e mais os dois. Ah, não, mais os quatro, cinco, que depois saíram, mas alguns. O Fel, o João CBI. Enfim. E daí. Naquela época foi o Fel, o Gabriel Fel, o João Sebem, tu, O o João João, Magras o e o William Bona Bona. e o Serra. O, E o o João João. Serra. Isso. E daí foi bom assim que foi bastante gente, sim, porque a gente tinha um quartinho só nosso lá. E daí a gente conversava bastante, assim, era bem legal. Tudo ajuda na pré-temporada ou numa ambientação, né, do futebol. Tu ir começar numa carreira profissional, tu já ter algum conhecido junto, né? Isso Isso é... tudo ajuda, né? É importante. E daí, eu não era pra ser titular, assim, mas na primeira rodada, assim, eu fiz a pré-temporada inteira, eu acho que eu era um terceiro reserva, eu acho, segundo, não sei. Ah, e daí teve a possibilidade de jogar. Por quê? Porque os caras não entraram no bid. Tem que se inscrever no campeonato antes de jogar, né? Então os caras não conseguiram tempo, né, pra entrar no bid. E eu, eu consegui jogar o primeiro jogo, assim, que foi o mais importante, assim, por causa que no primeiro jogo contra o Bagé, lá em Bagé, o Douglão, né, me deu a possibilidade. Claro que ele podia improvisar outros, mas eu era um dos únicos zagueiros que estava possível para jogar. E daí ele podia improvisar outros, não me botar, eu era muito novo, mas me deu a oportunidade. E eu aproveitei, fui muito bem nesse jogo contra o Bagé. Apesar de ter perdido, mas eu tive destaque nesse primeiro jogo. E daí, depois o Douglão saiu, o pessoal também saiu, por causa que a situação não estava muito boa.
Enfim, e daí no terceiro jogo eu também joguei titular, por quê? Porque a maioria saiu, no caso. E eu continuei jogando, né? Eu continuei lá. Eu, o Serra também. O João, acho que E o João Magras também. nos primeiros jogos sim, depois ele se machucou. E, enfim, daí no segundo jogo eu tive destaque, foi a melhor partida, a rádio lá falou que eu era o melhor da partida. No terceiro acho que foi contra o Fute Vida, que eu joguei muito bem também, que a gente ganhou. E daí se foi indo, né? E aí já deu uma chamada de atenção É, chamei atenção no caso. no Futevida também, né? É, isso. E daí foi indo, a situação não estava muito boa no São Gabriel, financeiro, enfim. E infelizmente foi rebaixado, mas a experiência foi única, né? Porque eu joguei em estádios assim, com torcida, bastante torcida assim, e inclusive eu gosto de jogar com bastante torcida, eu me sinto bem. Porque quanto maior o jogo, é melhor jogar, né? Melhor de jogar. E daí, inclusive no jogo que tinha bastante torcida contra o Santa Maria, né? Eu fiz o meu primeiro gol. Que esse jogo, dá pra contar um livro desse jogo. Porque era um jogo que a gente precisava pelo menos empatar, porque a situação da tabela não estava boa. E, e daí no início do jogo, assim, o Serra cabeceou pra dentro, assim, foi uma bola aberta, ele cabeceou pra dentro e eu tava na área, eu cabecei pra fazer o gol. E daí, foi muito feliz. E, e daí no decorrer do jogo, o Santa Maria, meu Deus do céu, que pressão, que pressão. Nossa, bola na área, uma pressão. Nosso goleiro, o Tiro Love, o goleiro do amor, esse cara lá. Mas não é bom jogar um jogo com pressão assim? Eu gostei, assim. Claro que, nossa senhora, na hora o cara se espanta, né? Por causa que quanto a bola na área foi, isso é aprendizado, né? Roberto, Tudo vai. tu lê livro? Eu leio. Tá. Eu tenho aqui um livro para ti, eu tenho certeza que Samuel vai querer o também, da Ana Luísa Bagatini, tá? Bastante poesia para ti. É uma menina de Lajeado que hoje vive há 20 anos em Estrela e fez desde os 17 anos, ela fez poesias. E eu te passo uma, através Obrigado. dela, ela nos passou aqui para entregar para os nossos. Vai querer também, né? Claro. Nas tuas viagens, tu vai Mas querer. Né? sempre. Então, Obrigado. faça um bom uso dele e, e para tirar ele do sufoco, né? Ó. O jogo no sufoco, de certa maneira, é um aprendizado, mas é ruim, né? É, tipo. É que eles estavam pressionando. Pra te crescer no mercado de trabalho, tu como zagueiro, eu digo sempre os goleiros, tu tem que trabalhar. É, Né? Então, quanto mais bola na área, mais bola no goleiro. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo rápido, assim. Quando eu era piá lá, de, sei lá, 10, 2, 16 anos, eu gostava de jogar. Naquele tempo era a ala esquerda, como é que se chamava? Enfim, na ala esquerda, porque o ponteiro direito sempre foi melhor nos jogos. Não sei se hoje é, mas há 200 anos atrás era a ponta direita. Eu gostava de jogar lá que eu aprendia mais a jogar. Porque tu jogava mais durante o jogo. Fominha, né? sim. Isso aí. Tu aparece mais, né? Uhum. Na dificuldade que o cara evolui, né? Sem dificuldade. Então, estamos finalizando o segundo bloco, né? O tempo está passando, né? Nós nem tocamos no assunto dos jogos da área nessa próxima semana, mas agradecimento aí à Joalheria Ótica Brasil e ao restaurante A Lancheria do Gringo. Até já.